Fala pessoal! Hoje eu quero abordar do porquê que o Brasil ainda não quebrou, mesmo com tanta corrupção, mas porque a partir de agora ele tende a quebrar. Aqui é João Oliver, já dá o like, compartilha, se inscreva no canal e coloque a sua opinião aí nos comentários. Lembrando que este assunto ele é um pouco complexo, então talvez eu esteja errado em algumas informações, por isso que eu estou aberto a novas ideias, a novas opiniões. Então eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acham, se você tem alguma informação que poderia ajudar na minha tese ou fazer eu ter um novo ponto de vista, uma nova ideia, mas eu queria fazer uma análise com base naquilo que eu estudei, do porquê que o Brasil, mesmo com tanta corrupção, ele ainda está de pé, ele ainda não quebrou, mas que provavelmente a partir de um certo tempo, a partir de agora, ele tende a estar quebrando, tá? Então, vamos adiante ao vídeo, ao primeiro motivo do porquê, mesmo com tanta corrupção, o Brasil não quebrou. Bem, a gente tem que entender que o Brasil, infelizmente, é um dos países que mais possuem corrupção. E tem vários motivos para isso, muitos motivos políticos e geológicos, basicamente, que é muito difícil serem analisados, porque geralmente a corrupção ela é feita por debaixo dos panos. Então é algo difícil de ser comprovado, mas claramente no Brasil a gente vê que possui índices altos de corrupção, porque no Brasil, infelizmente, o crime de quando você, por exemplo, fica sem pagar, o crime de roubo, eles não são crimes que você é realmente penalizados como você deveria ser, entendeu? Então são crimes que, em sua maioria das vezes, acaba compensando porque não gera cadeia. E muitos criminosos aproveitam disso, aproveitam de falhas no sistema para estarem se aproveitando disso e fazerem corrupção, lavagem de dinheiro e etc. Coisa que eu acho que deveria ser mais penalizado, mais fiscalizado. Porque enquanto tem algum trabalhador ou algum pagador de imposto, né, da população, que é a maioria da população, que está fazendo tudo certinho, tem um criminoso que vai lá e comete praticamente um crime, só que não é responsabilizado por isso, né? O que eu acho totalmente injusto. E no nosso país há vários índices, várias notícias de pessoas que praticaram corrupção e que simplesmente saíram impunes ou que simplesmente foram ignoradas, tiveram os seus casos abafados e, infelizmente, é algo corriqueiro no Brasil em que a gente vive. E aí é esse primeiro motivo, que seria do porquê que ainda a corrupção ainda não quebrou o país. O primeiro motivo é que o Brasil ele tem muitos recursos. A realidade é essa: o Brasil ele possui muitos recursos. O Brasil ele é um dos lugares melhores para você estar produzindo. Ainda mais, não é à toa que o Brasil o principal fonte de renda do Brasil é o agro, né? A agropecuária, porque é muito fácil aqui, cara, tá plantando as coisas, tá produzindo gados, então dá muito dinheiro aqui, porque o Brasil, querendo ou não, é uma terra fértil, certo? Outros motivos é que a gente também tem uma parte muito grande da fauna e da flora, quanto é que a Amazônia é praticamente o maior bioma do planeta Terra. Então acaba que nós temos muito recurso para serem aproveitados. Então, como a gente tem tanto recurso, mesmo se a gente, mesmo por conta da corrupção, tirar uma parte disso, talvez não afetasse tanta gente como era antigamente. Só que, cara, esses recursos, eles vão acabando. E o país ainda não quebrou porque ainda tem, porque tinha muito recurso, mas com o tempo esses recursos tendem a acabar e a gente está chegando neste nível, né? Outro fator do Brasil ainda não ter quebrado é a produtividade. Esse segundo motivo é a produtividade. As pessoas falam que os brasileiros são preguiçosos, os brasileiros são procrastinadores, só que, cara, a realidade é que, pelo que eu vejo, pelo menos da minha parte, cara, a maioria dos brasileiros que eu conheço são lutadores, são batalhadores, cara, e são extremamente criativos. Ou seja, o fato do brasileiro ser pobre é por falta de que ele tende geralmente a ser explorado pelo Estado
e por alguns pessoas que estão no alto escalão do poder, e enquanto o poder da riqueza de vez ir para quem produz, ou pelo menos ir para uma parte de quem produz, que geralmente é a base, vai geralmente para o alto escalão ou para o Estado, né? Então, o motivo do Brasil também não ter quebrado é que boa parte da riqueza não é repassado de forma igualitária, de forma realmente eficaz para as pessoas, o que deixa uma certa riqueza ainda impossibilitada, ainda fora de acesso e fora do radar da maioria das pessoas, justamente porque elas não são pagadas devidamente, o que gera ainda muitos recursos, e mesmo com a corrupção, esses recursos ainda não foram esgotados ainda. E diferente do que muitas pessoas pregam, falando que os brasileiros não são trabalhadores, na verdade eles são muito produtivos. O que falta para eles é a falta de oportunidade e a falta de incentivo, e o Estado ele também não oferece condições de você estar se profissionalizando, crescendo profissionalmente, crescendo pessoalmente, né? Se desenvolvendo para você ter uma vida melhor. Geralmente tem um estudo que comprova que para você alcançar a riqueza, cara, é necessário pelo menos em torno de mais ou menos de 5 a 10 gerações para você se tornar uma pessoa pobre para uma pessoa de classe média, cara. Eu não tô falando nem de classe alta. Para você, de uma pessoa que está numa classe pobre e para uma classe média, seria mais ou menos umas 10 gerações suas. Então, é difícil para a maioria das pessoas terem acesso, e por conta disso, a riqueza ela ainda fica concentrada no nosso país, mesmo com tanta corrupção, porque ela não é distribuída da forma que deveria. O terceiro motivo, que é o que eu acho que é o principal. Quando você faz a corrupção, você geralmente faz por meio da lavagem de dinheiro. Só que no Brasil, esse dinheiro ele é muito fiscalizado. E com o passar do tempo, os meios de fiscalização foram aumentando. Então as pessoas que eram corruptas, elas tiveram que tomar medidas para não serem pegas, certo? E como que antigamente elas faziam isso? Elas distribuíam a riqueza que elas sobravam, como elas não conseguiam, não tinham acesso para mandar para fora, elas reinvestiam no próprio país. Ou seja, o próprio dinheiro que eles desviavam, eles utilizavam no próprio país. Como? Comprando terrenos, comprando imóveis, montando negócios, né? Colocando no nome de outras pessoas, que são os famosos laranjas. Então acabava que, apesar deles terem desviado o dinheiro por meio da corrupção, o dinheiro no fim ou mais tarde, estaria voltando para a população em si, porque esse dinheiro ainda era reinvestido no mesmo local onde ocorreu a corrupção. E é por isso que o Brasil não chegou a quebrar, porque como o dinheiro, apesar de ter sido um dinheiro corrupto, ele ainda circulou na nossa economia. Só que qual que é o problema disso e por que agora o Brasil tende a quebrar? O Brasil tende a quebrar primeiro porque os brasileiros eles tocaram que eles são produtivos e que eles merecem agora serem bem pagos, e caso eles não serão bem pagos, eles praticamente desistirão de estar buscando algum trabalho ou alguma fonte de renda. Quanto é que, inclusive por isso, é um vídeo que eu quero fazer sobre a geração Z e que fala sobre a geração neném, né? Que é aquela pessoa que não trabalha e nem estuda. Mas por que eles tendem a fazer isso, de não trabalhar e nem estudar? Porque não compensa. As pessoas começaram a enxergar que não compensa, porque a riqueza ela não é distribuída de forma igualitária. E sem trabalhador, sem produtividade. E o país sem produtividade, ele tende a quebrar. O segundo motivo que eu tinha falado que o Brasil tende a quebrar é que inicialmente tinha muitos recursos. Só que esses recursos eles estão acabando, e por eles estarem acabando, a partir de agora a corrupção tende a realmente trazer prejuízos enormes. Já trouxeram, mas tende a trazer prejuízos agora irreparáveis, o que pode gerar o Brasil a quebrar. Só que agora o terceiro motivo, que é o principal, que agora o Brasil tende a quebrar, é que antes, como eu tinha falado para vocês,
mesmo com a corrupção, o dinheiro continuava circulando no Brasil, continuava circulando na nossa sociedade. Então, apesar da corrupção, o dinheiro ainda não saía do nosso país. Ele ainda circulava no nosso mercado, o que fazia ele se manter, e ele se mantendo acabava que o Brasil não quebrava e ele ainda conseguia se desenvolver minimamente. Só que o que aconteceu? Como as fiscalizações aumentaram, eles tiveram que descobrir formas de poder lavar o dinheiro da corrupção, só que eles não conseguiam mais colocar, por exemplo, em imóveis, em terrenos, em negócios, em outras pessoas, porque ficou muito mais fácil de rastrear. Só que aí que surgiu as criptomoedas, cara. As criptomoedas, elas servem justamente para você poder não ser rastreado. Apesar de existir algumas formas, é muito mais complexo. Porque a criptomoeda, em especial o Bitcoin, ele não é lastreado a praticamente nada. Nem ao sistema fiduciário que a gente conhece. Então, por conta disso, os corruptos, as pessoas que lavam dinheiro, começaram a utilizar as criptomoedas como uma fonte para poder estar desviando dinheiro. E por conta disso, o dinheiro que antes circulava na sociedade parou de circular e começou a circular nas carteiras de Bitcoin, onde é realizadas as negociações por meio do Bitcoin, por meio das criptomoedas. Porque como esse dinheiro agora ele era mais fácil de ser fiscalizado, esse dinheiro da corrupção era mais fácil de ser rastreado, eles pararam de estar investindo em imóveis, pararam de estar investindo em terrenos, negócios, em pessoas, porque eles sabiam que uma hora ou outra eles poderiam ser pegos. Então eles removeram esse dinheiro da população, da economia, do nosso mercado, para estarem movendo eles para o Bitcoin, para outras criptomoedas, justamente porque é difícil estar localizando este dinheiro. E esse dinheiro agora saindo da economia, mesmo sendo um dinheiro da corrupção, por ele estar saindo da economia, torna a possibilidade do país quebrar ser real. Porque a partir do momento em que o país apenas é sugado, apenas é retirado, os recursos deles vão acabando, as oportunidades vão acabando, as pessoas vão parando de trabalhar e a economia, o mercado, as fontes de riqueza param de funcionar, o que acontece? O Brasil tende a quebrar. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um assunto meio complexo, meio difícil de ser abordado. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, então eu quero saber a opinião de vocês. E se vocês gostaram desse assunto, coloquem também algum tema que vocês têm interesse em estar sabendo, que eu queira que eu faça o vídeo. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Lembrando, dá o like, compartilha, se inscreva no canal e até logo.